também, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, a partir aqui para o nosso tempo de reflexão. Quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Na semana passada estudamos os versículos de 1 a 5. Hoje continuaremos nosso estudo, mas ficaremos hoje nos versos de 6 a 9. Gálatas 3, estudaremos hoje os versos de 6 a 9. Eu lerei todo o parágrafo, que está do versículo 6 até o versículo 14, mas vamos meditar somente nos versos que eu já falei, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: É o caso que Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero pedir mais uma vez ao Senhor que o Senhor nos ajude neste momento que entendemos ser o ponto mais alto do culto, em que nossos corações se inclinam perante a Tua palavra e nos prostramos para ouvir a Tua voz, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração como igreja do Senhor. Aquilo que o Senhor inspirou a mente do apóstolo Paulo para confrontar a igreja dos Gálatas possa hoje atingir também o nosso coração, a fim de que saiamos daqui, ó Deus, mais parecidos com o Senhor Jesus, que saiamos daqui entendendo a preciosidade do Evangelho da Graça, que entendamos, ó Deus, que de fato a justiça que o Senhor nos concede, ela ocorre através da fé, que essa justiça que o Senhor nos presenteia, ela vem por meio do crer no Senhor, que nós possamos ter essa compreensão nesta noite. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, quando nós começamos a estudar este novo capítulo, nós vimos Paulo iniciando um novo assunto na carta. E nesse momento, a gente percebeu que Paulo, de forma mais objetiva, ele começa a exortar aos Gálatas para trazê-los de volta àquilo que eu chamei de um caminho de lucidez, porque os irmãos Gálatas, eles estavam percorrendo e trilhando o caminho da insensatez, da loucura, e Paulo então começa a exortá-los para que eles pudessem, mais uma vez, entender a importância do verdadeiro evangelho. E percebemos então que os Gálatas, ao trilhar esse caminho de tolice, insensatez, eles estavam como pessoas que não resistiam ao ensino de um falso evangelho que estava sendo apresentado a eles. E por isso Paulo, ele traz aqui uma expressão na ideia de que eles estavam sendo seduzidos por um encantamento, seduzidos por um feitiço, ao ponto de não resistirem ao falso ensino. O apóstolo Paulo, ele tinha a convicção de que tinha já ensinado aos irmãos Gálatas sobre o verdadeiro evangelho, e que era necessário que eles de fato estivessem encantados para não resistirem então ao falso ensino. E por isso Gálatas, no capítulo 3, começa: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Então quando Paulo começa exortando eles com essa dureza, com essa forma clara para que os Gálatas pudessem perceber de fato o caminho que eles estavam trilhando, Paulo deixa clara a sua convicção de que o que faltava para eles não era a compreensão do ensino de Paulo, mas uma postura de um verdadeiro cristão, que em prol também do verdadeiro evangelho, ele se coloca como um soldado, e ele então faz resistência
para aquilo que se opõe à palavra de Deus. E era exatamente o que estava faltando aos Gálatas, é exatamente o que falta muito aos cristãos dos dias de hoje. Nós não nos posicionamos em prol da palavra, não nos posicionamos em prol do verdadeiro evangelho. E as coisas vão chegando na igreja, vão chegando no meio das nossas famílias, e nós vamos aceitando aquilo com naturalidade. E é exatamente isso que incomoda o apóstolo Paulo, porque os Gálatas não eram pessoas que estavam desorientadas ou sem instrução, pelo contrário. Paulo, no próprio versículo 1 do capítulo 3, olha, não foi por acaso exposto diante de vocês Cristo como crucificado? Vocês já não conhecem a mensagem do evangelho? Por que vocês não fazem nada? E não diferente da situação dos Gálatas, muitos dos dias de hoje se encontram da mesma forma. E mediante isso, nós nos perguntamos então na semana passada, será que temos todos os recursos necessários ou a instrução necessária para resistir a falsos ensinos, e que se limita aqui no nosso contexto a resistir a um falso evangelho? Será que nós temos o ensino necessário para então nos posicionarmos como povo do Senhor? Ou é por falta de instrução que temos aceitado o falso evangelho entrar dentro das nossas igrejas ou dentro das nossas casas? Então precisamos responder ou refletir a essa pergunta. Uma outra pergunta que nós fizemos na semana passada, para a gente recapitular aqui da continuidade no raciocínio de Paulo, será que temos resistido ao falso evangelho? Ou nós estamos como os Gálatas, e sendo insensatos, estamos trilhando o caminho da loucura, o caminho da tolice, e permitindo que alguns tipos de evangelhos afetem a nossa convicção? Começamos a acreditar em algumas coisas que antes não acreditávamos. Começamos a aceitar algumas coisas que antes não aceitávamos. E aquela expressão toma conta, dos nossos lares. Não, mas nada a ver, a gente não precisa ser tão rígido assim. A gente não precisa ser tão radical assim. É só uma festinha junina. Vamos aplicar agora para um contexto imediato. É só uma festinha junina que meu filho está participando. E não, ele não está sendo idólatra não, pastor. É só uma festinha junina. É só o eventinho da escola, a gente tem que participar. E quando nós percebemos, daqui a 5, 10 anos, não é mais só a festinha da escola, é a festinha da formatura. É o baile de formatura. É a viagem de formatura. E a viagem de formatura, seu filho se prostitui, usa droga, e por aí vai. E é assim que a gente começa aceitando essas coisas que não tem nada a ver. Nossa, o pastor, tão jovem assim, antiquado. Tome cuidado com o tipo de evangelho que você e eu temos muitas vezes aceitado. Mas aí então, lembrando dessa reflexão, nós vimos ainda o apóstolo Paulo então apelar à experiência dos irmãos Gálatas, a que eles tiveram com o próprio evangelho, confrontando a realidade que eles tinham ao ter contato com esse ensino de Paulo. Então Paulo começa a fazer perguntas a ele, e nós vimos que os 5 primeiros versos são cheios de perguntas retóricas, e Paulo começa a falar, olha, por um acaso vocês não se lembram do poder de Deus atuando no meio de vocês? De como o Espírito do Senhor, essa natureza de Cristo que mudou a vida de vocês, opera poderosamente no meio de vós? Acaso vocês receberam esse poder observando a lei ou por meio da pregação da fé? Ou como nós vimos na semana passada, que fé aqui é uma figura de linguagem para apontar para o Evangelho. E muitas vezes nós estamos ignorando o fato daquilo que nós temos visto Deus fazer em nossas vidas, e assim foi com os Gálatas. Então Paulo começa a questioná-los nesse sentido de como a natureza espiritual que eles receberam de Cristo, o fato de ter sido feitos novos cristãos, isso estava aperfeiçoando a vida deles. Eles falam, olha, agora vocês estão habilitados ou aptos para obedecer ao Senhor. E aí Paulo faz a seguinte pergunta, lá no versículo 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, ou sendo aperfeiçoado por essa natureza de Cristo, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Paulo questiona, olha, vocês estavam crescendo como cristãos justamente por causa da pregação da fé que vocês receberam, essa natureza espiritual de Cristo, e agora vocês querem continuar o aperfeiçoamento de vocês por um esforço próprio? Vocês são tão insensatos assim? E Paulo então apela a essa experiência e começa a questionar também sobre essa poderosa atuação de Deus entre eles. E como eu falei para os irmãos na semana passada,
Possivelmente Paulo estava falando não só da conversão, que é a minha visão que eu mais me simpatizo, que é de fato a conversão no meio dos Gálatas, mas também de dons sobrenaturais, porque como nós vimos no início da igreja primitiva, o Senhor capacitou alguns dos apóstolos, ou os apóstolos, para que o evangelho ganhasse credibilidade. Então aqueles irmãos gálatas viram possivelmente coisas sobrenaturais acontecendo também. E aí então Paulo faz essa pergunta: vocês receberam isso como? Por meio da pregação da fé ou observação da lei? E lembre-se de uma consideração que eu fiz na semana passada: os gálatas não eram um povo judeu, eles não observavam a lei, eles não tinham a experiência que os judeus tinham. Então a única forma necessária de eles conhecerem o evangelho era por meio da pregação. Não era uma tradição da sua cultura, do seu povo observar uma lei, porque eles não faziam parte do povo da lei. Então a gente precisa entender que Paulo está sendo aqui retórico, tá? Porque os gálatas não tinham isso dentro do seu costume, dentro da sua cultura, como povo. Eles eram um povo gentio. E aí então Paulo começa a questioná-los nesse sentido. E aí finalizamos, de maneira bem resumida, a pregação da semana passada com a seguinte pergunta: qual é o valor que damos então para o verdadeiro evangelho, para o evangelho da graça? Porque se nós nos posicionarmos assim como os gálatas, nós receberíamos uma carta de Paulo muito semelhante a deles. Pessoas que não se posicionam em prol do verdadeiro evangelho. Pessoas que estão assistindo o evangelho sendo deturpado diante dos seus olhos, mesmo tendo o conhecimento de um evangelho sadio. Essa que é a questão. Eles conheciam o verdadeiro evangelho. E por isso Paulo lá no capítulo 1, como nós já estudamos aqui, fala: olha, eu estou admirado como vocês passaram tão rápido do verdadeiro evangelho para este outro. Como que pode? E 2000 anos depois, temos os mesmos problemas. Pessoas que saem de igrejas, de comunidades, que pregam o verdadeiro evangelho para ir para essas outras igrejas, entre aspas, porque igreja de verdade precisa ter pessoas convertidas de verdade, que conhecem o verdadeiro evangelho, mas eles vão para esses lugares, porque lá fornece para eles massagem de ego, autoestima elevada, mas não pregação do evangelho. Mas adivinhe, as pessoas passam deste verdadeiro evangelho para isso de maneira rápida. E elas passam por igrejas onde pregam o verdadeiro evangelho, ficam 3 meses, 4 meses, e falam: não quero isso para mim. O pastor fala muito lá de pecado, de arrependimento. E as pessoas não querem ouvir. E assim, muitas vezes, nos assemelhamos aos gálatas. Qual é o valor que damos para o verdadeiro evangelho? Você, de fato, estima, tem alegria em pertencer a uma comunidade onde o evangelho é pregado? Você se alegra com isso de verdade? Você entende isso como algo precioso? Porque se isso não for precioso para você, meu querido, você rapidamente vai trocar isso por outra coisa. Seja por uma estrutura melhor de igreja, seja por uma igreja que tem mais jovens, seja por uma igreja que tem mais recursos financeiros, porque afinal de contas o que você está procurando não é o verdadeiro evangelho. Você valoriza a pregação do verdadeiro evangelho? Porque no final dos tempos, Paulo alertou Timóteo: as pessoas irão procurar aquilo que agrada os seus ouvidos, que acaricia os seus ouvidos. E adivinha? Paulo não estava falando do século 21, ele estava falando do próprio século. E à medida que isso foi passando, isso não mudou. Os homens ainda procuram coisas que acariciam os seus ouvidos. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Eles procurariam mestres conforme os seus próprios desejos. Cuidado com o que você procura. Se não é o verdadeiro evangelho, talvez o que você procure não é a igreja do Senhor Jesus. Então vamos introduzir os versos agora que nós lemos, para então continuar o raciocínio de Paulo. Versículos 6 e 7 diz assim: assim como conforme Abraão creu em Deus, e isso lhe foi concedido como justiça, saibam, portanto, que os da fé, estes são filhos de Abraão. Irmãos,
Paulo, ele está continuando o raciocínio, por isso que eu estou dando ênfase aqui nessa expressão. E Paulo, ele termina o capítulo, o versículo 5, com uma pergunta, obviamente que é retórica, mas a partir dessa retórica, ele responde do versículo 6 até acabar o capítulo 3, essa retórica. E qual que é a retórica? Ele diz assim no versículo 5, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? E aí ele começa a resposta. Conforme Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Então a resposta de Paulo a essa retórica começa. Paulo ele está defendendo a seguinte tese. Não existe forma de alcançarmos, ou aliás, não existe forma de sermos alcançados pela justiça de Deus, senão pela fé. Não existe forma de sermos alcançados pela justiça de Deus, senão pela instrumentalidade da fé. E Paulo começa agora a não mais usar a experiência dos Gálatas, como ele fez do versículo 1 ao 5, porque Paulo usa a experiência deles, falando, olha, não aconteceu isso no meio de vocês não viram o poder de Deus, você não está vendo as pessoas se convertendo. Paulo, primeiramente, usa experiência, mas agora Paulo vai usar a própria palavra. Ele vai usar a história das Escrituras para defender, então, o seu argumento. E então Paulo continua esse raciocínio, conecta-se ao parágrafo anterior, dos versos 1 a 5, explicando que as Escrituras, desde os primórdios, testemunham uma salvação, uma justificação por meio da fé. Esse versículo que Paulo cita, o versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso é uma citação de Gênesis 15, versículo 6. E aí a gente daqui a pouco vai lá ler. Mas para responder, então, todas essas retóricas que eu falei para os irmãos, Paulo começa apontando para aquele que é considerado como o pai da fé. A gente sempre ouve essa expressão, né? Abraão é o pai da fé. E, irmãos, não pelo tipo de vida exemplar que ele teve, porque nós sabemos que não só Abraão e outros personagens bíblicos, eles pecaram e nem sempre foram exemplares em seu procedimento. Mas ele deveria ser considerado como o patriarca ou o pai da fé nesse sentido, porque ele foi o primeiro que creu. O primeiro que exerceu fé e isso lhe foi creditado ou atribuído como justiça. E é interessante a gente pensar nisso, porque Paulo usa a maior referência que os judeus têm em relação ao seu povo. Abraão, afinal de contas, é aquele onde tudo se inicia. Ele vai ser o primeiro a ser circuncidado, para que haja a formação do povo hebreu. E é interessante Paulo utilizar Abraão nessa expressão, porque ele está mostrando que Abraão é aquele que tem uma vida que testemunha a fé no Senhor. O crer no Senhor, ou o crer na promessa do Senhor. E como eu falei aos irmãos, diferente do parágrafo anterior, ele agora recorre então às Escrituras. E ele não está só fortalecendo os seus argumentos, mas ele está apelando à palavra de Deus e à própria história do povo do Senhor. Paulo ele estabelece aqui um padrão de conformidade. O que ele quer dizer com isso ao dizer aqui no versículo 6, conforme Abraão creu? Paulo está mostrando que Abraão ele deve ser um modelo para que nós entendamos como Deus atribui justiça ao homem pecador. Abraão é o modelo pelo qual nós devemos entender como Deus atribui justiça ao homem pecador. E eu vou explicar isso aos irmãos de forma mais clara. Abraão, ele foi o primeiro, e todos os seus descendentes deveriam proceder da mesma forma. É isso que Paulo está falando. Se Abraão, que é o pai, o patriarca, exerceu fé, e isso lhe foi acreditado como justiça, logo os filhos de Abraão, ou a sua descendência, devem proceder da mesma forma. Então, eu quero que os irmãos vão lá comigo em Gênesis, capítulo 15. A partir do versículo 1, Gênesis 15, a partir do versículo 1, é a citação a que Paulo recorre aqui para comprovar a sua tese. Diz assim, Gênesis 15, a partir do versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Irmãos, nós precisamos tirar um pouco da tradição que carregamos acerca das nossas culturas chamadas cristãs, e entender que quando Deus está falando aqui com Abraão, ele era uma pessoa que não pertencia a nenhuma nação, não havia nação constituída. Tá? E aqui é o texto que Moisés nos relata, e onde nós comprovamos que Abraão creu no Senhor, mesmo não tendo evidência alguma ao seu favor. Ele fala assim para Deus, quando Deus está nesse diálogo com ele, ele fala: olha Deus, o Senhor está me prometendo um monte de coisa, mas eu estou olhando aqui para a história da minha família, e eu não tenho herdeiro nenhum. Eu não sou mais um jovem, eu tenho 75 anos. E olha, a única pessoa que eu olho aqui para minha casa é um escravo, que nasceu aqui, e ele é que vai herdar as minhas coisas. E aí Deus vai e fala: Abraão, faz o seguinte, vai lá para fora. Olha para as estrelas do céu e conte-as. Isso é, se você pode contá-las. E ele fala assim: olha, a descendência que virá de ti será tão grandiosa como as estrelas do céu. E aí o que aconteceu? A Bíblia nos relata: Abraão creu no Senhor. Ele não tinha evidência nenhuma. Ele não tinha já 3 filhos e fala: não, teu quarto é tranquilo. Abraão não tinha filhos. Ele não tinha histórico para que ele pudesse então ter uma base para crer no Senhor. Mas ele ainda assim creu. E o que Moisés relata aqui? O fato de ele crer na promessa do Senhor, Deus creditou a ele, Deus atribuiu a ele justiça. Irmãos, nós temos estudado com alguns homens aqui da nossa comunidade sobre a teocracia, e nós entendemos que o princípio da adoração de um povo teocrático que se sujeita ao Senhor é a obediência. E o fato de Abraão crer no Senhor e fazer aquilo que o Senhor o mandara, porque Abraão saiu da terra a qual Deus tirou e seguiu o processo que o Senhor quis que ele seguisse, mostra que de fato Abraão obedecia a Deus, que ele creu no Senhor. E por conta dessa fé na promessa de Deus, que foi feita a ele antes que ele pudesse fazer algo para alcançar a promessa, Deus deu a ele, imputou a ele, ou acreditou a ele a justiça de Deus. É interessante a gente pensar nisso, porque Deus concedeu justiça para ele, e o texto relata logo ali no Gênesis 15, 6, porque não mostra outra série de eventos. O que Moisés quer mostrar com isso? Que Abraão não teve tempo para fazer alguma coisa, para demonstrar alguma coisa que pudesse deixar Abraão merecedor daquilo. Então o fato de Abraão já ter crido no momento que Deus prometeu, Deus já naquele momento atribuiu a ele justiça. E aí Paulo usa essa tese para mostrar, não só aqui em Gálatas, que nós estamos estudando, mas também lá em Romanos, capítulo 4, que a forma necessária de sermos justificados pelo Senhor é crermos no Senhor. Mesmo quando não há evidências, mesmo quando não há coisas ao nosso favor, porque o fato não está na capacidade sua de crer em algo, mas em Deus te presentear por meio da sua bondade, por meio da sua graça. E é exatamente essa expressão utilizada aqui por Moisés em Gênesis 15, que vai percorrer não só as cartas de Paulo em Romanos e Gálatas, mas Tiago também, em defesa da sua justificação pela fé. Ou seja, a argumentação aqui de Paulo é que não há como nós sermos presenteados, queridos, pela justificação de Deus, senão pela fé. E assim foi desde o princípio, assim foi desde Abraão. Lembre-se que Paulo está defendendo aqui aos Gálatas um evangelho que nos outorga ou nos concede uma salvação por meio da fé. E Paulo está debatendo justamente um falso ensino, que está falando: olha, não, é necessário você ter suas obras, é necessário que você se esforce para alcançar essa salvação. E aí eles usam esses argumentos com base, inclusive, nas obras de Abraão. E aí Paulo pega o texto bíblico, inclusive, e fala: olha, não foi assim. Não foi assim desde o princípio, não é a circuncisão.
Porque antes mesmo que Abraão fosse circuncidado, porque isso acontece somente em Gênesis 17, 2 capítulos depois, Abraão já havia sido justificado pelo Senhor. E aí então Paulo começa a falar, olha, não houve tempo hábil para Abraão fazer alguma coisa em direção à promessa que Deus deu para ele, e o Senhor já havia atribuído a ele a sua graciosa justiça, porque ele creu na palavra do Senhor. Vá comigo lá em Romanos capítulo 4, volte algumas páginas aí da sua Bíblia. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versos de 1 a 5. Diz assim: o que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, está vendo a estima que os judeus têm por Abraão. Paulo é um judeu, ele está falando, olha, o nosso pai, segundo a carne, foi dele que vem a nossa descendência. O que foi que ele conseguiu? A pergunta de Paulo. Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, olha o raciocínio de Paulo. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O raciocínio de Paulo é o seguinte, irmãos, ele explicando aos romanos, se Abraão fez alguma coisa, e por causa das suas próprias obras, ele merece a justiça de Deus, então Deus não é alguém benevolente, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, se ele trabalhou para alcançar essa justiça, o que Deus fez foi nada mais do que pagar aquilo que Abraão merecia. Mas ele fala, mas não é este o raciocínio. Qual é o raciocínio? Aquele que não trabalha, mas porém crê, exerce fé no Senhor, e então não pode fazer nada para alcançar essa justiça, a ele então é presenteada ou dada a fé. O raciocínio de Paulo é, Abraão não podia fazer nada para alcançar a justiça de Deus, porque se ele pudesse, ele teria como se gloriar em si mesmo, porém não em Deus. Irmãos, quando Paulo começa a defender essa tese aqui em Romanos, da justificação pela fé, ele usa o mesmo argumento que ele usa aqui em Gálatas, para mostrar que Abraão não havia feito nada em direção à promessa, mas ainda assim, Deus atribuiu a ele justiça, por meio da sua fé. A fé não é o fim, ou o meio pelo qual nós alcançamos a salvação, tá, irmãos? Abrindo um parênteses aqui. A fé é um instrumento pelo qual Deus nos concede a salvação. Então, exercer fé no Senhor, ou crer no Senhor, é a ferramenta que o Senhor nos deu para nos presentear com a salvação. Ou seja, Deus, Ele é o dono da salvação, mas Ele concede a salvação, ou dá a salvação àqueles que creem. Não existe outra forma de sermos salvos, senão através da fé. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas 2, capítulo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, através da fé. Isso não vem de vós, não é por causa do seu esforço em exercer fé, mas é um presente de Deus. A fé é só um instrumento. Por isso eu usei a expressão instrumentalidade aqui. E então, entendendo um pouco desse argumento de Paulo, eu queria pensar com os irmãos aqui sobre uma pergunta. Entendemos que a justiça de Deus, que paira sobre nós, que nos chamamos filhos de Deus, que ela não é resultado do nosso esforço, mas da graça de Deus? Que o Senhor concedeu a nós essa justiça por meio da fé? A gente entende isso de fato? Que não foi o meu esforço ou o seu esforço que fez de nós pessoas merecedoras da justiça de Deus? Porque o que Paulo está falando é que exatamente o contrário disso, não há nada que façamos para merecermos a justificação do Senhor. A justificação do Senhor é um meio de graça. A justificação que recebemos do Senhor é um meio de graça, não de méritos. Méritos unicamente e exclusivamente de Cristo, não nosso. A justiça de Deus sobre nós não é fruto do nosso trabalho, mas da bondade de Deus. Sempre foi e sempre será desta forma.
é muito propício entendermos que logo após Abraão crer em Deus, Moisés relatar a continuação do versículo. Ele fala assim: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi dado por justiça. Por que Moisés relata isso? Porque Moisés não queria deixar nenhum espaço para que Abraão fizesse alguma coisa, para que possíveis argumentos surgissem no futuro, dizendo: está vendo, mas Abraão, ele mereceu essa justiça. Não, ela vem logo em sequência da fé de Abraão na pessoa de Deus, na promessa do Senhor. Porque, irmãos, a justificação que recebemos do Senhor, ela não é fruto do nosso trabalho. Ela é fruto do trabalho de Cristo. E nós a recebemos por meio da fé. E aí o texto continua, ainda no versículo 7, e aí a gente percebe uma conclusão enfática aqui de Paulo ao dizer: saibam, portanto, que os da fé, ou os que estão dentro da fé, ou que tiveram origem na fé, estes sim são os filhos de Abraão. Essa expressão usada por Paulo, irmãos, seria para encerrar a discussão. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, concluindo, para conhecimento de vocês, os que nascem da fé, são esses que são filhos de Abraão. Isso não tem nada a ver com etnia. Isso não tem nada a ver com a observação de um sinal, que era a circuncisão. Mas sim com a fé que exercemos no Senhor. É interessante que o apóstolo nem abre isso para discussão aqui em Gálatas. Ele nem considera a necessidade de algum complemento. Ele não fala assim: olha, o primeiro sinal de que nós somos justificados por Deus é a fé. Não, ele não fala isso. Ele usa o argumento que Moisés já havia usado lá em Gênesis. A fé foi que atribuiu, ou foi um instrumento para o qual Deus concedeu a Abraão justiça ou justificação. Não existe outra forma. Se você quer ser considerado um filho da promessa que Deus fez a Abraão, aqueles que seriam abençoados através de Abraão, você precisa ter a mesma origem que ele. E a origem de Abraão, para se tornar então aquele que seria abençoado, foi a fé na promessa do Senhor. E é por isso que a expressão aí de Paulo do versículo 7 é exatamente essa: saibam, portanto, que aqueles que têm origem na fé, esses são filhos de Abraão. Veja que não existe nenhum vínculo de Paulo com a etnia, ou com a genealogia, ou com a história do povo judeu, mas com a atitude que Abraão teve. Qual foi a atitude? Abraão creu. Por isso, irmãos, a Bíblia ela é repleta desses textos. Inclusive depois, mais para frente, Paulo vai usar outro argumento, mostrando que o justo viverá pela fé. A Bíblia vai mostrar constantemente que a fé é o instrumento pelo qual nós somos justificados pelo Senhor. E Paulo ele continua argumentando, usando as Escrituras, e ele vai para o versículo 8 e 9, e diz assim: se esses então que nasceram na fé, esses sim são verdadeiramente filhos de Abraão, olha o que ele diz a partir do versículo 8. E, prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, primeiramente anunciou o evangelho a Abraão. E que anúncio foi esse? Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. De modo que, ou qual é a consequência disso? Que os da fé, ou os que têm origem na fé, são abençoados com o crente Abraão. É legal essa expressão, o crente Abraão, não porque nós somos chamados de crente, mas porque Paulo dá um adjetivo aqui, ele qualifica. Abraão, ele é aquele que creu. E a semelhança de Abraão, para sermos filhos da divina promessa, precisamos crer na promessa do Senhor, mesmo sem evidências. Assim como Abraão. Abraão então se tornou o modelo de conformidade. E então a gente percebe que Paulo continua aqui nesses versículos, 8 e 9, que nós acabamos de ler, e ele vai agora enriquecer esse conceito sobre filiação de Abraão por meio da fé. E é interessante, queridos, nós notarmos aqui que Paulo ele dá vida ao termo as Escrituras.
É como se a Bíblia fosse um livro vivo, né? Nesse sentido, que nós sim consideramos um livro vivo. Mas ele diz assim, olha, e prevendo isso as Escrituras, ou seja, e as Escrituras sabendo disso, ele fala como se a Bíblia fosse uma pessoa. Então, quando ele personifica aqui, ou quando ele dá vida ao termo as Escrituras, ele está fazendo referência ao Altíssimo, porque a palavra de Deus nada mais é do que a voz do próprio Deus. Como diz o J. Packer, a Bíblia é a palavra de Deus, de modo que quando ela fala, Deus fala. Quando a gente entende esse conceito, então, que Paulo está estabelecendo, ele está dizendo assim, olha, o Senhor, já sabendo disso, o que ele fez? Ele anunciou primeiramente a boa notícia, ou o evangelho a Abraão. Deus sendo conhecedor de toda a história, Deus sendo alguém que está fora do tempo e criador do tempo, como eu estava conversando com o Evandro ali fora, é alguém que olha para a história e fala assim, olha, eu preciso começar este processo de justificação pela fé, por meio da pessoa que vai dar início à formação do meu povo. Então, o primeiro homem, aquele que é considerado como patriarca, Abraão, ele entende este processo de ser justificado por Deus, por meio da fé. Irmãos, obviamente que existem irmãos nossos anteriores a Abraão aqui, e eles foram salvos pelo mesmo processo. A fé messiânica, ou seja, a fé na promessa de que haveria um Messias que há de redimir o seu povo, o povo do Senhor. Aquilo que nós vimos lá em Gênesis 3,15. Mas é interessante que o fato, então, de a Bíblia saber este fato de que Deus iria justificar o seu povo por meio da fé, o Senhor o faz isso com Abraão. E eu quero considerar alguns pontos com os irmãos aqui, são 5 pontos que eu quero considerar com os irmãos. Primeiro ponto, devemos notar que essa personificação do termo das Escrituras remete-se ao próprio Deus. E que Deus, então, estando ciente desse processo, ele revelou a Moisés que Abraão seria justificado por meio da fé. E essa boa nova que Abraão recebeu deveria ser registrada nas Escrituras. É interessante, irmãos, porque Paulo, né, ele vai ser o maior escritor do Novo Testamento, e ele usa a sua argumentação com base justamente na afirmação de Moisés. Tiago, que também vai defender exatamente esse tema, né, justificação por fé mais obras como uma evidência da fé, vai citar exatamente o mesmo texto. Então o Senhor, na sua soberania, sabendo de tudo isso, usa a vida de Moisés para registrar o que aconteceu com Abraão. E o que a história nos conta é que mesmo com os pecados de Abraão, mesmo Abraão mentindo para Faraó sobre sua esposa, mesmo Abraão não sendo um excelente exemplo de um cristão, porque ele não vai cometer só esse pecado, mas outros pecados, Abraão é a referência de que é alguém que creu em Deus, e creu piedosamente, ao ponto de oferecer o seu filho em sacrifício, ao ponto de se tornar um modelo para o autor de Hebreus falar sobre fé. Esse primeiro ponto que eu quero estabelecer com os irmãos é, Deus, prevendo toda a história, resolveu registrar um anúncio, que a salvação viria, ou a justificação viria por meio da fé. Um segundo ponto que eu quero observar com os irmãos dentro desses 2 versículos. A ação de justificar é exercida por Deus e não por Abraão ou pelo povo. É assim que diz o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios. E não os gentios alcançaria justificação. Mas Deus justificaria os gentios. É uma ação que vem do Senhor. Deus está exercendo justificação sobre aqueles a quem Ele quer salvar. Porque, irmãos, não há um justo sequer. Não há ninguém que alcance justiça pelos seus próprios meios, pelo seu próprio esforço. Por isso a justificação é um presente e a fé é só um instrumento. Porque quem torna alguém justo ou quem imputa justiça a alguém é somente o juiz. Só o juiz tem o poder de declarar alguém como justo ou como condenado. E Deus, sendo juiz, declara o seu povo como justo. Interessante o Salmo 32. Abra sua Bíblia comigo lá rapidamente. Um salmo de confissão de Davi. Salmo 32. Versículos 1 e 2. Davi, entendendo este conceito de que Deus é quem de fato atribui justiça ou não, olha o que ele diz quando ele está confessando aqui o seu pecado. Ele diz assim: bem-aventurado ou feliz é aquele cuja transgressão é perdoada,
cujo pecado é coberto. Ou seja, ele é culpado. Davi está falando aqui, ele é culpado, mas a culpa dele é perdoada. O pecado dele, a ofensa dele é coberta. E bem-aventurado é ele a quem o Senhor não atribui o pecado, a iniquidade, a culpa, e em cujo espírito não há engano. Davi está mostrando aqui que aqueles que o Senhor perdoa o pecado, aqueles a quem o Senhor considera justo, eles precisam entender que são privilegiados, felizes. Porque ainda que você seja culpado, é isso que ele falou, olha, você é culpado, você é iníquo, mas se considere feliz, porque Deus não atribui a você culpa. Por causa dos méritos seus? Não. Por causa dos méritos de Cristo. Por causa da bondade do Senhor. E é exatamente isso que ele vai citar um pouquinho mais para frente, usando Davi como essa, lá em Romanos, usando Davi como essa referência. Se você voltar lá no texto de Romanos 4 que nós lemos, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente para você. Ele diz assim, na continuação do versículo que nós lemos sobre declarar alguém justo ou não. Ele falou lá no versículo 6. E é assim também, 4:6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Ele usa esse salmo de Davi para mostrar que Davi entendeu o conceito de que somente Deus pode declarar pessoas justas. Não é o seu esforço, não é o meu esforço, mas a bondade do Senhor. Queridos, a Abraão foi dada a justiça, a Abraão foi atribuída essa justiça, ele não conquistou essa justiça pelos seus próprios esforços e méritos. Aqui no versículo está muito claro, a ação de justificar o homem é de Deus, sabendo as Escrituras que Deus iria justificar os gentios. Nunca foi os gentios alcançando justificação pelos seus próprios esforços. O terceiro ponto que eu quero considerar com os irmãos. O objeto a ser justificado é o homem. E da multidão de homens, então, será formado um povo. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos? Deus ele não saiu fazendo justificação em massa, né? Vou salvar o povo brasileiro, pá! Vou salvar o povo americano, pá! Não, Deus foi salvando o homem. E a partir da multidão de homens se forma um povo. Por que é importante a gente entender esse conceito? Porque nós precisamos entender que quando Deus chama Abrão, né, e não Abraão, é Abrão ainda, ele vai formar um povo a partir de Abrão. E ele, então, é justificado pela fé quando ainda ele mesmo não fazia parte de nenhum povo. E isso vai começar a quebrar alguns paradigmas que nós carregamos aqui. Porque Deus não salvou um judeu. Abraão não fazia parte de nação nenhuma. Deus salvou um homem. Um homem que exerceu fé nas palavras do Senhor, que obedeceu ao Senhor. Então, quando Deus fala para Abraão, Abraão, em ti eu vou formar um povo, Deus não estava falando de etnia. Deus estava falando de algo muito maior do que uma nação. Ele está falando de um povo, como Pedro diz, de propriedade exclusiva. Um povo ao qual o Senhor chamou, que Deus tirou das trevas, né, por meio da sua misericórdia, para anunciar as virtudes dele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, como diz lá as cartas de Pedro. Abraão, ele creu, e ele mesmo ainda não era um povo, não fazia parte de um povo, mas um homem no qual todos os homens da terra ainda seriam abençoados. E aí sim, então, neste homem seria feita uma grande nação. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, há essa promessa. Olha o que diz lá. Gênesis 12, versículo 2. Diz assim, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que te lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abraão ainda não era parte de um povo. Ele fazia parte de um clã, mas ele não se denominava hebreu.
Isso ainda não era uma realidade da história. E ainda assim, Deus promete a Abraão, é através de você que será formado um grande povo, um povo incontável, um povo como as estrelas do céu, como as areias do mar. E antes mesmo, então, que qualquer nação se formasse, o que a Bíblia diz? Abraão creu. E por isso, irmãos, que eu sempre falo aqui para os irmãos, que a minha leitura histórica da Bíblia é que Deus está formando um povo ao longo da história. E este povo ainda está em formação. Todos aqueles que vêm a crer em Cristo Jesus fazem parte do mesmo povo que Abraão fez. E nós precisamos entender isso, não há uma distinção do povo de Deus por etnia. A Bíblia nunca propôs isso. Ainda que haja um povo que teve um papel histórico na história, Deus está mostrando que um povo vai ser formado a partir da fé, não a partir de um sinal feito no corpo, e não a partir de um local onde ele nasce, mas a partir da fé que ele exerce no Senhor. É este povo que o Senhor chama de seu. Quarto ponto a ser considerado: o evangelho dado primeiramente a Abraão institui a premissa da justiça de Deus. O que isso quer dizer? Que não há outra forma de a justiça de Deus nos alcançar, senão pela fé que o próprio Deus quer nos conceder. A própria justiça, aliás, que Deus quer nos conceder. Irmãos, precisamos entender que quando Abraão ele se torna um modelo, Paulo vai argumentar que, olha, é dessa forma que funciona este processo de justificação. Não existe meios pelo qual o homem pode fazer alguma coisa. Ao homem é lhe dado unicamente crer no Senhor, descansar no Senhor. E aí, então, eu pensei numa frase para representar isso, que diz assim: a justiça de Deus não é um troféu alcançado por aqueles que correram bem, mas um troféu dado para aqueles que sequer podem correr. Afinal de contas, estavam mortos, e mortos não correm. O que eu quero dizer com isso? A justificação, ela não é um prêmio para aqueles que foram melhores durante a sua vida. A justificação é um presente para aqueles que não podiam fazer nada, porque estavam mortos, como diz Paulo em Efésios. Não existe mérito algum para sermos justificados. A justiça de Deus não é um troféu alcançado por aqueles que correram bem, mas um troféu dado para aqueles que sequer podem correr, porque afinal de contas estavam mortos e mortos não correm, ou seja, não havia nada possível para nós fazermos para alcançar essa justificação. Logo, ela é bondade de Deus. O quinto ponto: o evangelho anunciado é que em Abraão, ou através de Abraão, todo homem, ou todos os povos, seriam abençoados. Irmãos, o que é importante nós entendermos aqui? O termo grego aqui do versículo 9, versículo 8, aliás, vou ler o versículo 8 novamente, tá? Só para os irmãos entenderem. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. A palavra povos aqui, palavra gentios, é exatamente a mesma palavra grega. Não muda nada aqui, nem a flexão do substantivo muda aqui. Ele é exatamente a mesma palavra. O que isso quer dizer? Que se a gente fosse traduzir esse versículo de uma forma menos influenciada pela tradição e mais limpa, esse versículo a gente poderia traduzir dessa maneira: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os povos ou o homem pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você será abençoado todos os homens, ou povos. Não há uma distinção aqui de gentio e povos. Gentios e povos aqui, na língua original, é a mesma coisa. Porque quando a gente separa aqui gentios de povos, parece que há uma direção aqui de segregação e de particularidade para o povo judeu. E não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Que quando a Escritura sabia que Deus ia salvar todo e qualquer homem por meio da fé, por meio da justificação pela fé, ele revelou isso a Abraão, para que todo homem soubesse que somente há possibilidade de salvação por meio da fé. Nunca foi exclusividade de um povo, mas do homem. Não há possibilidade do homem ser salvo em Cristo Jesus, senão pela fé. E é isso que Paulo está mostrando aqui para a gente. O termo grego é exatamente o mesmo, então não há distinção de propósito aqui.
O Senhor, desde o princípio, resolveu salvar um povo e abençoar um povo, ou seja, salvar o homem e abençoar o homem exclusivamente, antes mesmo de estabelecer qualquer nação sobre a terra. Por isso que não faz sentido estar direcionado a gentio, porque quando a Moisés falou de Abraão, falou, olha, Abraão creu isso, foi imputado por justiça, não existia nações. Isso não estava separado por nações. Em nenhum momento Paulo estava segregando nações. Paulo está falando aqui, olha, aprova ao Senhor que salvar o homem por meio da fé, e esta sendo a salvação por meio da fé, o homem precisa entender que desde o princípio foi assim, que não há possibilidade para o homem, quer seja gentio, quer seja grego, de ser salvo por outro modo. Por isso que Paulo ele começa a cortar esse raciocínio, tanto em Gálatas como em Efésios e em outras cartas também, dizendo, portanto, não há grego, não há gentio, não há cita, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, todos precisam ser salvos por meio da fé. Não há outra possibilidade de salvação, senão crermos piamente no Senhor Jesus. Ou seja, qual que é a promessa então ao longo da história? A promessa ao longo da história sempre foi e será, os que creem no Senhor receberão dele a sua justiça. Os que creem em Deus receberão dele, do Senhor, a sua justiça. E é exatamente isso que Tiago fala, só que nós precisamos entender a implicação de crer no Senhor. E eu quero convidar rapidamente a você abrir sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, para que você entenda qual é a implicação de crer no Senhor. Porque Tiago vai usar exatamente o mesmo texto que eu falei para os irmãos aqui, lá de Gênesis 15. Tiago 2, versículo 18 a 23. Olha o que diz. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso, olha agora a citação de Tiago, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado então amigo de Deus. Irmãos, o que Paulo está falando? O que Tiago está falando aqui? Ele não está afirmando que foi a obra de Abraão de ter oferecido Isaque sobre o altar que consumou a fé dele, mas que evidenciou uma fé verdadeira. Ou seja, o fato de Abraão oferecer Isaque, confiar que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque dos mortos, como diz o autor aos Hebreus, comprova e completa uma fé real de Abraão. Abraão não era aquele que fala assim, olha, eu confio nas promessas de Deus, mas na hora do vamos ver, que ele precisa mostrar que é um homem piedoso, a sua vida não tinha evidências. Não, pelo contrário, a vida dele tinha uma evidência. Aliás, a vida dele tinha evidências da sua fé. Ao ponto de quando o Senhor pediu o filho da promessa, o que ele fez? Confiou e levou levou Isaque para ser sacrificado. E é interessante que quando o texto de Gênesis narra que Abraão ia sacrificar Isaque, ele foi até o final. Ele preparou Isaque, ele amarrou Isaque, mas ele não sabia que Deus ia prover um cordeiro para o sacrifício. É interessante que o autor aos Hebreus ele deixa isso muito claro. Abraão não foi lá, irmão, sabendo que Deus ia prover um substituto. Abraão foi lá confiando que se ele era o filho da promessa, Deus iria, de alguma forma, fazer com que Isaque vivesse novamente. Então, Abraão foi disposto a sacrificar o seu filho, porque ele creu na promessa do Senhor. E aí, então, Paulo conclui, finalizados os 5 pontos, Paulo conclui no versículo 9, que consequentemente, como está estabelecido desde o princípio, versículo 9 diz assim, de modo que, ou consequentemente, os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, os que tiveram origem na fé, os cristãos que de fato nasceram da fé, eles são abençoados com a filiação em Abraão e com a justiça de Deus juntamente com Abraão, ou a semelhança de Abraão, como diz aqui o texto. Somos abençoados juntos com Abraão. Irmãos, o que Paulo quer estabelecer aqui para a gente concluir o pensamento aqui nessa noite?
que nunca foi de outra forma e nunca será. Que receber a justiça de Deus e ser abençoado com Abraão e como Abraão com a justiça de Deus, passa pela instrumentalidade da fé. O que quer dizer que é necessário crermos no Senhor, e essa fé precisa ser evidente em nossas vidas, como a fé de Abraão. E aí eu quero finalizar então com algumas perguntas, para a gente refletir aqui nessa noite. Primeiro, você e eu realmente depositamos uma verdadeira fé no Senhor Deus? E quando eu falo de depositar uma fé verdadeira no Senhor Deus, ela é uma fé que precisa ser real. É uma fé que não vem de uma convenção nacional como é, né, a fé brasileira. Todo mundo que nasce no Brasil é cristão, né, por nacionalidade. Então, seja católico, seja crente, o Brasil é um país denominado cristão. Mas não é dessa fé que eu estou falando, de que todo mundo que nasce aqui, se não nascer num berço evangélico, é considerado católico. Né? A vida inteira eu me considerei católico sem, ao menos, praticar algum tipo de rito católico. Nem fiz a primeira comunhão, para os irmãos terem uma ideia. Dei 3 vezes bolo na primeira comunhão, então não era um bom católico. Mas o que Paulo está falando não é uma fé que vem acompanhada com a sua nação. A fé que Paulo está falando não é uma fé que vem da tradição da sua família. Meu avô era crente, meu pai era crente, então eu também sou crente. Não é dessa fé que Abraão está falando. Abraão não está falando de uma fé religiosa. Eu preciso praticar alguma religião, então eu vou em alguma igreja. O que Paulo está falando aqui é de uma fé genuína e verdadeira que faz com que ela mude o rumo das nossas vidas, que mude a direção da nossa vida, como mudou a de Abraão. Lembra que lá em Gênesis 12, a forma como começou? Abrão, sai da sua terra. A fé que Abraão precisou exercer, literalmente mudou a direção da vida de Abraão. Ele saiu de Terá para ir para um lugar que Deus ainda havia de mostrar. Ele nem sabia para onde ele iria, mas ele foi. A fé que precisamos exercer no Senhor precisa mudar a direção das nossas vidas. Se você um dia se tornou cristão e professa ser um cristão, a sua vida precisa ter mudado de direção. Porque se ela continua da mesma forma que era antes de você dizer crer no Senhor Jesus, a sua fé não é a fé bíblica. Ela não é uma fé genuína. Porque uma fé bíblica, ela muda a direção das nossas vidas. Nós nos tornamos alguém parecido com Jesus. E entendendo isso, então, eu repito a pergunta: cremos realmente no Senhor, assim como Abraão? Porque Abraão creu ao ponto de oferecer Isaque. Porque Abraão creu ao ponto de sair da sua terra, sem saber para onde ia. Porque Abraão creu e abriu mão das riquezas do seu pai para fazer o que Deus quis. Estamos dispostos a exercer uma fé assim? Uma segunda pergunta. A fé que afirmamos ter é evidente em nossas vidas, como a de Abraão, ao ponto de descansar em Deus e estar disposto a sacrificar os nossos próprios filhos? Obviamente que aqui há um exagero na pergunta, mas que é real. A nossa fé, ela é tão evidente em nossas vidas que estamos dispostos a qualquer sacrifício pelo Senhor? Essa que é a questão. O que você está disposto a sacrificar pelo seu Deus? O que você está disposto a sacrificar pelo Senhor? A sua fé, ela é de fato genuína? Porque, irmãos, o que Tiago falou no texto que a gente acabou de ler é: a fé de Abraão foi comprovada com aquilo que ele fez. Ele levou até as últimas consequências aquilo que o Senhor pediu. A sua fé precisa de evidências, e isso nos leva então à última pergunta. Se a sua resposta for sim, que você tem evidência em suas vidas, você precisa fazer uma outra pergunta: quais são as evidências? Porque ela não é subjetiva. Eu sou assim, pastor, eu tenho uma fé e isso é evidente na minha vida. E se eu fizer a pergunta para você como e você não souber responder, você precisa ficar preocupado. Porque você precisa saber o que mudou de direção na sua vida. Você precisa saber o que você está dedicando para o Senhor, o culto que você oferece a Ele, o tipo de sacrifício que você faz para Ele.
Porque se você não sabe a resposta a essas perguntas, você não sabe o que mudou na sua vida. E se há uma coisa que acontece com a vida daqueles que creem no Senhor, é mudança. E a primeira delas é que parte de alguém que estava morto e começa a viver. De alguém que vivia como escravo deste mundo, que andava segundo os valores deste mundo, mas agora ele vive para ser um instrumento da justiça de Deus, como Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 6. Você precisa ter respostas a essa pergunta: quais são as evidências da sua fé? A forma que você conduz a sua família é uma evidência? A forma como você trabalha é uma evidência? Entregar o melhor para o Senhor no seu trabalho deve ser uma evidência. Se você faz só aquilo que você acha necessário, porque você acha que está suficiente, você está observando as justiças dos homens, porque a justiça de Deus fala que você sempre vai dar o seu melhor para o Senhor. E isso é uma evidência. A forma como você conduz a sua família, a preocupação de ensinar sua esposa e seus filhos a amarem ao Senhor, isso é uma evidência. Se você está tranquilo falando, não, o pastor faz isso no domingo, você precisa rever as evidências da sua vida. Quais são as evidências da sua fé? E aí então, se você não sabe responder essa pergunta, se você disser, não sei, pastor, nunca pensei sobre isso, talvez essa noite então seja oportuno você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e exercer uma fé genuína no Senhor Jesus, para que as evidências comecem a aparecer. Porque, irmãos, o Evangelho nunca foi subjetivo. O Evangelho sempre foi muito claro, muito objetivo. Cristo não deixou dúvidas do sacrifício que é servi-lo. Estamos estudando sobre discipulado e vemos claramente isso. Ele veio sim para trazer espada, veio para dividir famílias. Ele veio para ser amado sobre todas as coisas. E se Ele não é o seu maior amor, você precisa rever as evidências da sua vida. Precisamos pensar sobre isso. O verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, ela muda a direção das nossas vidas. Você não pode ser o mesmo de quando você diz ter conhecido a Cristo. Você não pode ser o mesmo de que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque o evangelho te muda diariamente. Você precisa ser melhor amanhã do que hoje. Você precisa ser melhor depois de amanhã do que amanhã. Nós precisamos disso, porque o Evangelho nos transforma de glória em glória, até que cheguemos à perfeição e encontremos-nos com Cristo na eternidade. E aí sim esse processo finaliza. Mas enquanto vivos, há necessidade de transformação em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude neste processo, que possamos entender então o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé e responder essa pergunta com segurança. Há evidências de uma verdadeira fé em nossas vidas? Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma ótima semana, mas eu quero neste momento, desde já, convidar a inclinar a sua cabeça, nós vamos orar, que você reflita em tudo isso que nós pensamos aqui. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, pela vida do nosso pai Abraão, que se tornou um exemplo, uma referência de ter fé no Senhor, de ter fé na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, porque assim como